Galera, eu preciso falar só mais um pouquinho de dissertação argumentativa, beleza? Por que, Pestana? Você tem que falar mais. Já falou? Bom, olha só. Nas provas de concurso que você vai fazer, espero que você faça uma e passe, né? Mas beleza. As provas trabalham muito dissertação argumentativa. Muito. É o principal tipo de texto das provas de concursos públicos. Então você tem que entender bem. Logo, eu vou precisar falar só mais um pouquinho. Vem comigo, aquele mesmo texto. Vamos lá. Dissertação. A questão da segurança nas grandes metrópoles pode ser resolvida com uma eficiente administração política. Já vimos que essa parte é o tópico frasal. É aquela frase que apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Logo em seguida vem um outro tópico frasal, porque eu ainda quero falar mais sobre o meu ponto de vista. Certamente, a força governamental tem poder de sobra para eliminar os poderes paralelos e marginais. Então, esses tópicos frasais que eu utilizei no início do texto serviram para apresentar o meu ponto de vista. Em outras palavras, existe uma solução para a questão da segurança nas grandes metrópoles e ela é resolvida com uma eficiente administração política. E isso é tão verdade porque, do meu ponto de vista, a força governamental tem poder de sobra para eliminar os poderes paralelos e marginais. Aí você me pergunta assim, vamos supor que a gente está discutindo sobre essa questão da segurança pública, no Rio de Janeiro, por exemplo. Aí você me pergunta assim, poxa, Pestana, mas por que você acredita nisso? Aí eu digo para você, cara, porque isso ficou claro no confronto entre a força militar do Rio de Janeiro e os traficantes. Você pode ver aí na televisão, os traficantes não estão mais dominando as favelas. A favela mais intensa, a favela que realmente tem grande volume de pessoas, a maior favela do Rio de Janeiro, a Rocinha, já não tem mais traficantes. Então isso ficou claro no confronto entre a força militar do Rio de Janeiro e os traficantes, comprovando uma verdade simples. Se for desejo real dos políticos limpar a sujeira das ruas, teremos dias melhores. Esse período, pessoal, vou aqui apresentar de novo. Isso ficou claro até melhores. Esse período explica, justifica, é um argumento que eu utilizo para quê? Para poder sustentar toda essa ideia aqui, inicial. Beleza? Sustentar essa ideia inicial. Logo, se esse período aqui serve para exemplificar, argumentar, justificar a ideia inicial, eu vou chamar esse período de período argumentativo. Ou seja, eu usei uma argumentação para justificar a minha tese, o meu ponto de vista inicial. Eu usei aqui uma estratégia argumentativa, que foi um exemplo, um fato exemplo. Isso não aconteceu? Então é um fato. É um exemplo por quê? Porque eu estou usando esse fato para poder ilustrar, exemplificar, por que eu penso daquela maneira inicial. Beleza? Então, é uma estratégia argumentativa. Existem várias estratégias argumentativas. A exemplificação é uma estratégia argumentativa. Eu posso, por exemplo, apresentar dados estatísticos. É uma estratégia argumentativa. Eu posso, por exemplo, apresentar um testemunho de autoridade, um argumento de autoridade para sustentar a minha tese. Eu falo, por exemplo, sobre o ministro dos esportes. Vamos supor que eu esteja defendendo a ideia de que a Copa de 2014 vai ser excelente para o Rio de Janeiro. Aí eu uso uma fala do ministro dos esportes para corroborar a minha tese. Isso é um argumento de autoridade, uma estratégia argumentativa. Por fim, eu concluo, como eu já disse para vocês, foi utilizada aqui uma conjunção conclusiva para retomar, sintetizando toda a ideia anterior. Beleza? Maravilha, pessoal. Fique atento à dissertação argumentativa, ok? Vamos para a dissertação 2. A dissertação 2 é a dissertação que eu falei, chamada expositiva. O que seria a dissertação expositiva? É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu estou explicando um assunto, não estou explicando um assunto? Eu estou informando a vocês o que é dissertação expositiva. Estou falando o que é tipologia textual de uma maneira ampla. Logo, eu estou criando uma dissertação expositiva. Ou seja, quando você tem a intenção de explicar um assunto, dissertação expositiva.
Olha aí, ó. Dissertação é um trabalho baseado em estudo teórico de natureza reflexiva, que consiste na ordenação de ideias sobre um determinado tema. A característica básica da dissertação é o cunho reflexivo teórico. Dissertar é debater, discutir, questionar, expressar ponto de vista, qualquer que seja, ou apenas explicar determinado assunto de maneira objetiva, com o propósito de informar. Percebe, então, que este texto aqui é um texto dissertativo expositivo, em que a proposta dele é simplesmente explicar o que é a dissertação de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Percebe que não tem subjetividade, não tem ponto de vista, não tem opinião, não tem argumentação para sustentar uma tese, não tem nenhum elemento dos que eu acabei de falar da dissertação 1. Tá certo? Então vamos lá. Vamos às características da dissertação 1, aquela que é chamada de argumentativa. Beleza? Só para poder resumir, só para poder ficar mais claro na sua mente. Dissertação argumentativa. Ela tem tese. O que é uma tese? Conceito relativo ao texto. A tese é o seu ponto de vista, pessoal. É só um nome bonito para dizer que é a sua opinião. É uma tese. O que seria o tópico frasal? O tópico frasal é um conceito relativo ao parágrafo. Ou seja, o tópico frasal é a frase do seu texto, ou do seu parágrafo, melhor dizendo, que você informa qual é o objetivo, qual é o assunto daquele parágrafo. O tópico frasal é também um ponto de vista, Pestana? O tópico frasal traz o seu ponto de vista. Ou seja, dentro do tópico frasal você tem a sua tese, o seu ponto de vista. É uma frase que apresenta o seu ponto de vista. O que seriam estratégias argumentativas? Estratégias argumentativas são maneiras que você tem de convencer, de persuadir, daí a palavra persuasão. Ou seja, se o seu objetivo é persuadir o seu leitor, você vai usar estratégias argumentativas para poder seduzir, convencer o seu leitor de que aquilo que você está falando é a verdade. O que seria progressão temática? Progressão temática, pessoal, seria o início, o meio e fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Seria quando você está falando sobre a questão da segurança, e aí logo após você reitera que é possível resolver os problemas da questão da segurança no Rio de Janeiro, por exemplo. Depois você argumenta em cima disso de uma maneira harmoniosa, de uma maneira coerente. E por fim você conclui retomando toda a ideia. A progressão temática, portanto, é quando você desenvolve, daí progressão, o tema, daí temática. A conclusão é o fechamento do parágrafo em que você sintetiza todas as ideias anteriores. Outra informação muito importante. Lembra que eu falei na narração que o verbo é no passado? Na dissertação, o verbo é no presente. Predominantemente, tá certo? Predominantemente. Por que o verbo é no presente? Muito simples. O verbo no presente do indicativo é aquele verbo que indica verdade, que indica que aquilo que você está dizendo é para você, naquele momento, uma verdade absoluta. Então, se alguém pergunta para você, Pestana, o Flamengo é um bom time ou um mau time? É um time ruim ou um time bom? Né, para falar bonitinho. Aí você vai e diz, flamenguista, né? Eu, por exemplo, sou flamenguista, desculpa qualquer coisa, não é isso? Não fiquem bravos comigo, se vocês forem vascaínos. Tá certo. Se alguém me pergunta, o que você acha sobre o Flamengo? É um time bom ou um time ruim? Eu diria para você que é um time que está precisando pagar os seus funcionários. Mas é um time bom. Olha aí, ó. Está precisando pagar os seus funcionários. Mas é um time bom. Está, é. Esses dois verbos estão no presente, percebeu? Por quê? Porque isso que eu estou acabando de falar é a verdade para mim. Então eu coloco o verbo no presente quando eu quero dizer que algo é verdade. Por exemplo, a Terra tem formato circular. O verbo ter aí está no presente. Por quê? Porque é uma verdade. Então você usa o verbo no presente para indicar verdade, porque você quer convencer o seu leitor. Você não vai usar verbos em tempos diferentes para dizer isso. Até porque o seu objetivo é marcar, no momento em que você está falando, que aquilo que você está dizendo é a verdade. Continuando. Normalmente, a impessoalidade. O que seria a impessoalidade? Seria o não envolvimento com o texto. Olha que eu coloquei normalmente. Por que normalmente?
Porque, às vezes, você quer ser, ou melhor, você quer usar de pessoalidade. E aí a pessoalidade você marca como? Você marca com pronomes e verbos de primeira pessoa. Percebe que a conclusão daquele texto que a gente leu, depois você dá uma retomada, por gentileza, na conclusão você tem verbos e pronomes de primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou usando de pessoalidade. Então eu posso argumentar assim, quer ver? Ó? Vamos lá. O que você acha sobre política? Aí eu vou e digo para você, eu acho que a política é algo bastante peculiar no Brasil. Eu estou usando de pessoalidade. Por quê? Porque eu acabei de falar, eu acho. Eu estou usando verbos e pronomes de primeira pessoa. Agora, eu poderia dizer simplesmente assim, o que você acha sobre a política no Brasil? Aí eu vou e digo, a política no Brasil é muito peculiar, devido a alguns fatores históricos. Percebe que agora eu não estou usando pronomes e verbos de primeira pessoa? Logo, eu tenho um texto impessoal. Então, impessoalidade é quando você não se envolve com o texto. É quando não há marcas de pronomes e verbos de primeira pessoa. Tá certo? Normalmente, a dissertação tem um viés de impessoalidade. O que seria a modalização? Modalização é quando você utiliza uma palavra para poder exprimir o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Por exemplo, alguém te pergunta assim, Pestana, o que você acha sobre, por exemplo, o metrô na cidade do Rio de Janeiro? Aí eu vou e digo assim, o metrô é grande. Poxa, você não deu a sua opinião. Por quê? Porque ele é grande. Você simplesmente usou um adjetivo para descrever o metrô. Agora, se alguém te pergunta sobre o metrô no Rio de Janeiro, aí você vai e diz, o metrô é bom. Quando você usa o adjetivo bom, você está modalizando o seu discurso. Ou seja, você está colocando um adjetivo para poder exprimir um ponto de vista seu sobre um assunto. Tá certo? Maravilha. Clareza de pensamento. A clareza de pensamento é uma outra característica da dissertação. Afinal de contas, você não quer convencer o seu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, ou o seu leitor? Logo, você precisa ser claro. E linguagem culta. Linguagem culta é importante. Às vezes a gente não consegue, de vez em quando esbarra num problema de regência, de concordância, não é isso? Às vezes até de ortografia, ortoepia, quando se trata da pronúncia, mas a linguagem culta é necessária, ok? Bom, estas são as características da dissertação 1. Vamos para as características da dissertação 2. Na dissertação 2, que é aquela dissertação expositiva, em que você explica um determinado assunto de maneira objetiva, você tem introdução, desenvolvimento e conclusão também. Você tem um início, meio e fim. Você tem uma progressão temática, como eu falei. Só que o objetivo não é persuadir. O objetivo é informar, explicar objetivamente um determinado assunto. O verbo pode estar no passado ou no presente. Normalmente, pessoal, a dissertação é no presente, tá certo? Normalmente. Amplia-se a ideia central, mas sem subjetividade. Olha que interessante. Sem subjetividade, sem pessoalidade. Você explica um determinado assunto sem defesa de ponto de vista. Você não tem tese num texto dissertativo expositivo, tá certo? É o objetivo de explicar e informar um assunto. Pessoal, vamos lá. Você comprou o jornal hoje. Logo na primeira capa do jornal está escrito assim, por exemplo, né? O time do Flamengo está sem salário. Vamos supor que você lê isso lá na frente do jornal, na manchete. Aquela informação ali tem o objetivo de quê? Defender um ponto de vista? Tem subjetividade? O objetivo é simplesmente informar. Então, aquele tipo de texto é um texto expositivo. O objetivo é simplesmente informar. Vamos lá, linguagem clara? Claro que é preciso linguagem clara. Imagina, você está fazendo uma prova militar, que cai, ou uma prova de pré-vestibular, que cai, por exemplo, história. Aí você pega um livro didático, se esse livro didático não explica o assunto de maneira clara,
o assunto vai ficar deturpado e o aluno, consequentemente, vai se perder na hora de resolver uma questão. A linguagem clara, obviamente, é necessária. Mas olha o detalhe. A linguagem clara é meramente explicativa. O objetivo do texto dissertativo expositivo, galera, é explicar, informar um determinado assunto. Tá claro isso para você? Beleza? Então vamos lá. Recapitulando, galera. Recapitulando. Nós vimos que tipologia textual é o seguinte. É um assunto que trata de maneiras de produzir textos de acordo com uma determinada intenção. Se a sua intenção é contar uma história, você vai narrar. Lembra dos elementos da narração? Narrador, personagem, espaço, tempo, enredo, clímax. Beleza? Se o seu objetivo é descrever um objeto, alguma coisa, uma pessoa, você vai usar adjetivos para descrever. Normalmente é assim. Agora, a dissertação, ela é o carro-chefe das provas. Esse tipo de texto é muito importante, principalmente a dissertação argumentativa, beleza? Então vamos lá, recapitulando a dissertação argumentativa. Quando você disserta, o seu objetivo é explicar um determinado assunto. Agora, quando a dissertação é argumentativa, o seu objetivo não é só explicar um assunto. O seu objetivo é explicar um assunto, colocando um ponto de vista sobre esse assunto e argumentando para tentar convencer o seu interlocutor. Tá certo? Por exemplo, nesse momento agora eu estou dissertando. Eu estou explicando o assunto de maneira objetiva, de maneira clara. Então, eu estou fazendo aquele segundo tipo de dissertação, a dissertação expositiva. Beleza? Então, tipologia textual, basicamente nas provas de concurso, nós temos o quê? A narração, a descrição e, principalmente, essa tem que estar no teu sangue, no teu coração. Dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Mais argumentativa, hein? Fica a dica, galera. Obrigado, até a próxima, hein?